Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E o tema tema de hoje é um tema bastante interessante, porque vem de encontro à doutrina espírita. Estamos falando de espíritos. A doutrina espírita se baseia na ideia de que a vida continua, de que nós não somos somente esse corpo de carne, nós temos uma alma que, após desencarnar, se torna um espírito moldado por um perispírito num outro plano vibracional, que nós normalmente chamamos de plano espiritual. Perfeito. Mas há uma passagem do corpo físico para o plano espiritual, que nós chamamos de desencarne, popularmente morte. E como é que isso funciona? Bom, eu tenho um amigo que é um dirigente espírita, que às vezes ele brincava e dizia: ninguém sabe como é que a coisa acontece depois que a gente, no momento do desencarne, porque ninguém voltou para contar, né? Mas o que acontece, claro que é uma brincadeira da parte dele, mas o que acontece é que isso fica dentro de nós. Puxa, mas e aí? Na hora do desencarne, naquele momento, assistindo um filme a semana passada sobre os cristãos jogados lá no Coliseu, aquelas feras atacando os cristãos, me chamou a atenção. Porque eu falei, puxa vida, esse sofrimento todo que esse mártir está tendo, na hora fatídica em que há o ataque do animal ou do gladiador com sua espada, como fica esse momento, essa passagem, esse instante? E é o que nós vamos bater um papinho hoje. Pois é, nós temos basicamente dois tipos de desencarne, o individual e o desencarne coletivo. O desencarne individual, ele vai ter também duas formas. A primeira é o desencarne imediato, a segunda, o gradual. Ainda dentro do desencarne individual, o desencarne gradual seria mais ou menos aquele que é o mais corriqueiro, ou porque a pessoa passa a ter uma doença e essa doença evolui, e ele vai aos poucos se desligando do corpo físico. Todos os sensores espirituais do perispírito para o corpo físico, alguns deles nós chamamos de chakras, eles começam a ir se desligando, até que o espírito se desliga totalmente do corpo. E aí que para o mundo espírita, para o mundo espiritual, o desencarne acontece quando efetivamente o espírito se desligou do corpo. Nesse caso de desencarne gradual, também tem algumas facetas a serem analisadas. Ou é aquele espírito que tem uma certa evolução, ou aquele espírito que não tem evolução nenhuma. Tanto, um quanto o outro, o momento do desencarne, os espíritos falam que não existe dor na hora de desencarnar. O espírito se liberta do corpo físico e acabou. Se esse espírito tem um certo grau de evolução, um grau de evolução razoavelmente legal, alto, um espírito já com uma consciência muito grande da vida, ele acorda do outro lado da vida, ele pode até acompanhar o enterro do corpo dele, que o aceitou durante uma vida. Então ele acompanha em respeito àquele corpo que tanto ajudou ele. Há um segundo caso, quando o espírito não tem evolução e ele é apegado à matéria, ele pode ficar apegado ao corpo, ele pode ficar apegado à casa, apegado às coisas materiais. Por isso que o desencarne individual, ele não tem como a gente fixar, é assim. Depende da consciência que a gente desenvolveu ao longo da vida. Então, não quer dizer que tem que ser espírita, não é isso.
mas precisamos desenvolver dentro de nós valores morais, acima e muito acima dos valores intelectuais, que são importantes, sem dúvida nenhuma. A evolução tem duas asas, a moralidade e os conhecimentos, sendo que a moralidade no estágio atual é a mais importante, que vai nos fazer pessoas de bem, o homem bom, como diz no Evangelho. Então, o desencarne individual, gradual, ele tem essas duas facetas. Depende do grau de evolução do espírito, para que ele possa acordar do outro lado, ou ser recolhido para um hospital na espiritualidade, e daqui a um tempo ele acorda. Ou como tem alguns espíritos que ficam séculos dormindo na espiritualidade. E tem também aqueles espíritos que, ao adentrar a espiritualidade, ele continua tendo os mesmos problemas que ele tinha aqui na Terra. O Chico escreveu assim: somos o que somos depois da vida. Encontramos o paraíso ou o inferno feito por nós mesmos. Isso é uma verdade. Não é porque nós desencarnamos que passamos a ser espíritos de luz ou coisa que nós continuaremos sendo o que nós somos, apenas que não temos um corpo de carne mais. Se nós odiamos, continuaremos odiando. Se nós amamos, a mesma coisa. Então, por isso que muitos espíritos, ao desencarnar, ascendem a planos espirituais de muito equilíbrio, de muita paz, e outros acabam sendo atraídos energeticamente, por sintonia, em campos espirituais de grandes problemas, de grandes dificuldades. E aí começam aquelas equipes socorristas. Você vai ver isso muito nos livros de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico. Você vai ver essas caravanas de espíritos que adentram esses campos de muita perturbação espiritual, para de lá retirar espíritos que já estão em condições, já acordaram um pouco, já abriram os olhos espirituais a um mundo espiritual. O plano espiritual não faz nada imposto, nada brutalizado. Enquanto eu quiser viver aquele estilo de vida, eu vou viver porque eu tenho livre-arbítrio, eu tenho liberdade, que é um dos fundamentos da doutrina espírita. Liberdade, fraternidade e igualdade. O Kardec adotou lá da França do século XIX, 18, 19, não lembro, essas três palavras que elas são básicas da doutrina espírita. Então eu tenho liberdade e eu vou agir como eu quero até o meu interior eu descobrir que eu estou no caminho equivocado. Por isso que quando há um desencarne, esse desencarne ele é gradual, um desencarne por uma doença, alguma coisa do gênero, o espírito ou fica em situação muito complicada, em função da sua realidade espiritual, ou ascende, ou vai para pontos bastante interessantes. Por isso que você vai ler no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao espírito, após o desenlace, o espírito se sente melhor ou pior? E ele vai falar, o espírito vai dizer, se for um espírito evoluído, ele se sente infinitamente melhor. Em algumas situações daquelas pessoas de quase morte, aquelas experiências de quase morte, muitos deles, quando voltaram, que teve uma parada cardíaca, se viu num outro mundo, mas daqui a pouco ele voltou, e eles relatam coisas muito bonitas. São seres, espíritos encarnados, que têm um certo equilíbrio. Agora, existe aquele que desencarna de forma, vamos dizer assim, imediato, seja por um acidente, seja por um suicídio. Nesse caso, não vai mudar muito com o caso gradual. Mas, por quê? Porque tudo envolve evolução.
Mas num acidente, o espírito se deslocou instantaneamente do corpo, houve essa quebra, essa ruptura instantânea, evidentemente o espírito do outro lado, ele vai ficar um pouco perturbado por um período. Tenta você, estando dormindo, levantar correndo da cama. É a mesma sensação. Fica meio tonto assim, depois... Então o espírito poderá ficar meio tonto por um período, porque houve esse deslocamento instantâneo. É uma coisa bastante lógica. Agora, quando esse desencarne é por um suicídio, a coisa é bastante séria. É bastante séria porque ele tirou o presente que Deus lhe deu, que é a vida física, e isso dentro dele, ele entra num processo de muita culpa, ele entra num processo de muita amargura, ele sofre, sim, ele sofre um pouco na espiritualidade, um pouco ou muito, depende de como esse suicídio aconteceu, os motivos, tudo. As coisas não tem como você colocar pau é pau, pedra é pedra. Depende muito da situação, principalmente da evolução do espírito. Claro, o espírito evoluído dificilmente, eu não acredito, que vá optar pelo suicídio, né? Veja, isso é diferente daquela pessoa que, vendo a outra se afogando num rio, mergulha para salvá-la e ele morrendo afogado. Ele não se suicidou. Ele teve um motivo nobre. Então, a morte dele não é vista como suicídio. Aquele espírito que, ao longo de toda uma vida física, fumou, bebeu, esculhambou com o corpo físico, esse vai ser recebido na espiritualidade como um suicida. André Luiz foi isso. Na vida aqui, era um cara normal, bebia e fumava, e quando desencarnou, os espíritos o chamavam de suicida, porque ele foi um suicida lento. Quantos de nós não somos suicidas lentos? Mas você está dando valor para o corpo físico, não é para o espírito? Sim, é para o espírito, mas o corpo físico foi emprestado para nós. Nós temos que dar conta desse corpo físico. Nós temos que dar conta dele. Por quê? Então eu tenho que ficar na academia? Não. Nem tanto para o mar, nem tanto para a terra. Vamos cuidar da nossa alimentação, da nossa forma de pensar, da nossa forma de falar, porque um pensamento negativo, pesado, odiento, tudo quanto é coisa não muito elegante, não muito legal, pode somatizar e a partir daí virar um problema orgânico. Todo mundo sabe que isso não precisa ser espírita. Você tendo atitudes positivas, muda muita coisa na vida. As atitudes negativas perturbam. Então, a morte individual, seja ela gradual ou imediata, ela tem tudo a ver com a evolução do espírito, para o acordar do outro lado da vida. O momento mesmo da morte, ela pode até ser angustiante, dependendo da morte, mas no momento que ela aconteceu, acabou. O espírito, se tiver uma certa evolução, desperta do outro lado e vê tudo o que está acontecendo. Se ele não tem evolução, o que é evolução? É os atos construtivos da alma, são os valores nobres do espírito. É a nossa caridade, a nossa fé, a nossa esperança, nosso amor para com as pessoas, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de tolerar, a nossa paciência e todos os sentimentos nobres. Quando a pessoa desenvolve esse tipo de comportamento, mantém a vida dentro de um padrão mais elevado, o seu desencarne é muito, muito mais fácil. O sofrimento reduz assustadoramente. Então, a gente, quando desencarna, fica mais feliz porque desencarnou, se livrou do mundo físico? Não. Depende de como nós desencarnamos. A gente desencarnou e fica aqui pensando no mundo físico, no que deixou, no que tem aqui, olhou para trás, aí você não vai ser feliz na espiritualidade. Você está preso ao mundo físico.
Mas se ao desencarnar, se nós, ao desencarnarmos, tivermos o desprendimento de que o que passou, passou, o que interessa é agora, a minha continuidade na vida agora espiritual, aí fica bem diferente. Aí sim vai ser uma alegria para o espírito. E o que é isso aí de desencarne coletivo? Muitas vezes acontece num desastre desencarnar em um grupo de pessoas. Normalmente esses desencarnes coletivos, eles são, vamos dizer assim, combinados na espiritualidade, para que seja uma forma de resgate daquele grupo. Aquele grupo, numa outra encarnação, sei lá, fizeram algo que prejudicaram um grupo de pessoas, seja lá, pôs fogo na pessoa, não sei, prejudicou, fez alguma coisa não muito legal. Esse grupo acaba, com o passar das encarnações, da vida, eles vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, e num determinado momento estão todos eles juntos para um evento. E esse evento provoca o desencarne deles. Ah, mas quer dizer que Deus vai fazer essa junção ao longo de reencarnações? Deus construiu o universo. Se você estudar o corpo humano, quanto mais você estudar o corpo humano, menos você sabe do corpo humano. Se você estudar a física do microcosmo, dos átomos, das moléculas, quanto mais você estuda aquilo, menos a gente sabe, porque mais coisa vai aparecendo. A impressão que nos dá, e não está fora, isso não tem fim. A obra de Deus, que são os planetas, a vida, tudo que tem no universo é a obra de Deus. Suas leis, suas estruturas, são extremamente, vamos dizer assim, complexas e profundas. Quando se estuda uma faculdade e você vai aprofundando, seja a área que for, você começa a perceber que, nossa, estudei, aprendi bastante coisa, mas tem muito mais para aprender. Ora, tudo isso pertence a Deus. Então, essa energia que cobre todo o universo, que num dado momento nos permite, ao desgaste do corpo, desencarnar. E o seu amor é tão grande por nós que ele permite que nós possamos voltar numa outra vida e resgatar, corrigir, aperfeiçoar o que nós fizemos na outra anterior. A maior prova de amor que Deus poderia nos dar é nos permitindo reencarnar. Por isso que o desencarne, ela não é uma coisa para... Claro, ninguém quer desencarnar, todos nós queremos viver, e se possível, eternamente. Mas nós vamos viver eternamente. Nós somos eternos. O nosso espírito, a nossa consciência, o nosso eu profundo é eterno. Agora, esse corpo físico, ele vai mudar. Nós vamos perdê-lo, vamos ter outro, e já tivemos tantos e tantos corpos. Claro que, por motivos óbvios, não se lembra do passado, porque muitas vezes a gente pode ter, e é bem provável que sim, ter tido algum tipo de atitude, de comportamento em uma outra encarnação, que se a gente tivesse ciência disso, talvez nós ficássemos amarrados, envergonhados, com medo de seguir em frente. Mas o amor do Pai é tão gigante, tão grande, tão maravilhoso, que encobre-se tudo isso e dá a nós uma nova oportunidade. Joana de Ângeles nos ensina, na sua psicologia espírita, que todo o nosso aprendizado ao longo das encarnações estão gravadas no nosso inconsciente profundo, nossas conquistas positivas e não tão positivas. E, na vida nova, nos é dado um consciente limpinho, um livro branco, que a gente vai escrever nesse livro a nossa vida. Infelizmente, esse livro ele tem uma caneta que não pode apagar. Escreveu, está escrito. Depois nós vamos, numa outra oportunidade, modificar essa escrita mediante uma nova vida. Mas o que está escrito, não tem mais o que fazer.
Pensa que eu falo isso com alegria? Claro que não. Desce aqui, rasgando a garganta, quando falamos isso. Porque todos nós temos erros e acertos. E vamos voltar para a espiritualidade, tomar a Deus com mais acertos do que erros. Assim o nosso desencarne vai ser mais suave, vai ser mais vitorioso. E não esquecendo que nós não estamos sozinhos. Nós temos pessoas queridas que já partiram. Vai chegar uma hora que não tem o que fazer. Ninguém vai ficar para semente. Nós todos vamos partir. É uma coisa para se pensar. Vamos raciocinar em cima disso, sem ficar se apegando. Tranquilo. Vamos orar. Vamos viver o Evangelho de Jesus. E pode ter certeza disso. Essa passagem para a espiritualidade será extremamente gratificante quando a hora chegar. É isso aí, pessoal. Até nosso próximo programa, com mais um tema para o nosso querido programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.